Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos na vida da gente vários tipos de problemas. Qualquer ser humano vai enfrentar alguma vez na sua vida problemas de saúde, saúde física ou saúde mental. Alguns, não todos, vão enfrentar problemas de ordem material, problemas financeiros. Mas todos nós sempre vamos ter problemas de relacionamento. E aí, a boa notícia que o Evangelho de hoje nos traz é que, se nós nos abrirmos para o perdão, nunca teremos problemas de relacionamento. Pelo menos dentro de nós. Porque é impossível que nós controlemos o comportamento das outras pessoas. É impossível que a gente entre na cabeça do outro e faça ele mudar de opinião com relação a mim. Que eu mude o seu coração, os seus sentimentos com relação a mim. Agora, tem gente que fica chateada, fica magoada, por quê? Padre, eu sempre fui uma pessoa boa e justa. Ou eu sempre fui uma mãe boa, um pai bom. Não mereço esse tipo de tratamento. Em primeiro lugar, quem fala dessa maneira já peca por soberba. Está se achando. E por mais que você, na vida, se paute pela justiça, não faça mal a ninguém, vamos entender o seguinte, mais uma vez. O ser humano é pecador. Então, as injustiças vão acontecer. Sempre a gente vai ter alguém que vai sentir inveja, alguém que vai nos trair. E pessoas que serão injustas conosco. Alguém tem dúvida disso? Quem tiver, você está vivendo no planeta errado. Aqui no planeta Terra é desse jeito. Vai lá para o planeta sonho. Então, dado que as coisas são assim, que tal a gente começar a trabalhar com as chamadas variáveis controláveis? O que são as variáveis controláveis? O que vai na sua cabeça e o que vai no seu coração. Isso a gente consegue controlar. Eu posso controlar as minhas reações, os meus sentimentos diante de uma injustiça, diante de uma traição. Isso está ao nosso alcance, se a gente quiser. Então, aqui nós já começamos a entrar um pouco na chamada psicologia do perdão. Eu começo a entender que o perdão não é tanto uma questão de justiça, até porque aqui agora essa criatura está sendo pontualmente injusta comigo, ela pecou. Eu decido, apesar do pecado dela, não me deixar abalar. Eu decido ter paz. E essa decisão é o que se chama de inteligência emocional. Quando nós colocamos as nossas emoções debaixo do tacão da inteligência. Para isso, nós somos seres inteligentes. Para fazer sempre as melhores escolhas, em especial no sentido do bem, no sentido do amor. E eis que
dentro da virtude do amor, vamos chamar assim, subvirtude mais elevada é essa do perdão, porque é ela que vai permitir o amor pleno e incondicional. Na Sagrada Escritura está escrito: que méritos tendes se amais apenas aqueles que vos amam? Não fazem também assim os pagãos? Então, nós cristãos somos chamados a imitar o nosso mestre, Jesus. E a imitá-lo no mais alto grau de perdão, que é qual? Esse de Jesus, dizendo: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele está lá no alto da cruz, no alto das dores, no alto dos suplícios. E ainda assim diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu tentando entender como Jesus seria capaz de dizer isso, porque ele, sabendo de suas ações, consciente de que só fez o bem, diante de tanta injustiça, de tanta calúnia, diante da traição de Judas, ser capaz de dizer isso é muito heróico. Mas é possível para nós, enquanto homens, porque lembrem-se que Jesus viveu em toda a natureza humana, menos o pecado. Jesus era verdadeiro homem, não somente verdadeiro Deus. Uma só pessoa, duas naturezas. Lembrando que a natureza é o que define o agir de um ser. Então nós vamos ver nessa Sagrada Escritura Jesus ora agindo como homem, ora agindo como Deus. Ninguém diga que Deus ou a divindade de Jesus suspendia as suas emoções. Porque senão a gente está chamando Jesus de mentiroso. Tudo que ele passou no Calvário foi um grande teatro. O próprio choro na morte de Lázaro foi um engodo, um teatro. Isso vai contra o que a Escritura diz. Viveu em toda a natureza humana, menos o pecado. Então, se foi possível para Jesus, enquanto homem, é possível para nós. Eu me atrevo a entrar na cabeça de Jesus, nessa hora, no alto da cruz. Imaginar que talvez ele tivesse pensado algo como: Pai, se eles tivessem a certeza da minha divindade, não estariam fazendo isso. Pai, se eles não fossem tão apegados ao dinheiro, ao poder, eles não estariam fazendo isso. Eles estão fazendo isso porque eles não querem mudar, porque eles estão cegos pelo pecado, ganância, sede de poder, avareza, vaidade, etc. Então Jesus conseguia entender. Existe um princípio do direito, que é o princípio da presunção da inocência, que diz o quê? As pessoas são boas e honestas até que se prove o contrário. E nós que somos cristãos temos que assumir esse princípio. Com muito mais razão. Mas a gente pensa o quê? Que as pessoas são más e desonestas até que se prove o contrário. Porque existe um condicionamento social que nos leva a isso. A sociedade está impregnada de pecado, de maus costumes.
Tem coisas que a gente vê no seio da família, mas o que dizer da escola? O que dizer de revistas, jornais, telenovelas, filmes? Então, isso tudo que a gente vai vendo vai condicionando o nosso comportamento. E por isso nós precisamos não só aprender o caminho certo, mas colocá-lo em prática para que nós possamos, através da nossa santidade, converter a sociedade. E por isso eu preciso saber o que é certo e o que é errado. E onde a gente aprende isso? Na Sagrada Escritura. Para isso eu vou precisar de força, para aguentar injustiça, perseguição, para chegar a esse nível de misericórdia para com o outro. Eu preciso dos sacramentos, especialmente a Eucaristia, da oração. Sem mim nada podeis, diz a Escritura. Em estado de pecado, o ser humano não chega a lugar nenhum. Aliás, chega ao inferno, se ele está em estado de pecado grave. Então, a fé é esse conjunto. Eu vou sempre bater nessas teclas. Viver os mandamentos, vida de oração, sacramentos em especial, confissão e Eucaristia. Conhecimento de Deus e de si, que a gente adquire aqui. E tudo isso para virar caridade. A fé sem obras é morta. Bom, quando a gente fala de perdão, em primeiro lugar, nós precisamos falar de justiça. Existe um ofensor e um ofendido. Existe um credor e um devedor. Existe uma dívida. Então, você me deve R$500. Em primeiro lugar, a gente precisa acertar essa conta. Você me deve R$500. Eu, que sou o credor, decido livremente dizer, não precisa me pagar esses R$500. Então, assim a gente vai entender, de modo gráfico, o que é o perdão. Deus está disposto a nos perdoar, tantas vezes quantas eu caia no pecado. Porém, tem uma condição. Qual? Arrependimento. Agora, cuidado, porque as pessoas, às vezes, nem vêm se confessar, porque tem uma ideia equivocada do que seja arrependimento. Eu vou dar um exemplo fácil de entender. O cachaceiro. O cachaceiro diz assim, eu não vou me sentar no confessionário e falar que estou arrependido das cachaçadas se eu adoro cachaça. A questão não é essa. O pecado é sempre prazeroso. Eu desconheço pecados, eu tenho até medo de falar assim, porque vai que tem, mas enfim. A maioria dos pecados, pelo menos, aí eu posso falar com segurança, são prazerosos. Comer é prazeroso? Sim. Beber é prazeroso? Sim. Existe o prazer sexual, sim ou não? Quem é o autor do prazer? Deus. Ele nos equipa para o prazer. Agora, não prazer desenfreado, não prazer sem medida. O prazer sexual existe para o matrimônio exclusivamente. No comer e no beber, eu preciso botar o prazer sob o domínio da virtude da temperança, que me dá a justa medida. Então, em outras palavras, o cachaceiro tem que entender que embriagar-se é pecado mortal, desde que ele não queira ir para o inferno, desde que ele entenda a legislação, dê a Deus o direito de legislar, por mais que ele às vezes até nem concorde, adoraria que beber não fosse pecado.
Não importa. Se ele humildemente, querendo ir para o céu, acreditando no que a Sagrada Escritura diz, está disposto a colocar os meios para não mais cair no pecado que ele gosta, isso basta. Então, o arrependimento fica configurado quando eu não quero mais pecar, ainda que goste do pecado, e me predisponho a envidar todos os esforços para não mais pecar. Aí eu posso me sentar no confessionário para pedir o perdão de Deus. Eu posso até estar duvidando se eu vou ter força para segurar a onda. Porque tem gente que está tão viciada no pecado, e eu vou citar pecados altamente viciantes. Drogas, o álcool está aí no meio, é uma droga lícita, né? Pecados no campo da sexualidade, para quem não sabe, e quem é freguês desse pecado, faça uma pesquisa na internet. Pornografia, masturbação, levam ao grau de dependência que a cocaína leva, para vocês terem ideia. Que a pessoa fica viciada nesta bioquímica do prazer que o corpo produz. E isso é terrível porque o maconheiro, a pessoa viciada em crack, ela vai ter, inclusive, sinais exteriores. O cabra que está doidão, está com os olhos revirados, olhos vermelhos, fica bobo. Agora, a pessoa que tem esses vícios aí, no campo da impureza, que sinal que ela dá? Nenhum, é tudo escondido. Pois bem, então, ninguém se iluda com relação a essas questões. Eu acabei de receber um aviso aqui que a missa está sendo transmitida no salão, caso alguém queira participar. Os que estão aí em pé, podem ir lá para o salão que vão assistir do mesmo jeito. E voltam para cá, óbvio, na hora da comunhão. Fiquem à vontade, que hoje nós temos a igreja cheia. Como eu queria essa igreja cheia todo domingo. Mas vamos lá. A gente se esforça, né? Muito bem. Então, meus queridos, no que diz respeito ao perdão, existem graus de perdão. O primeiro grau, o mais baixo de todos, sem o qual eu não posso me sentar no confessionário para pedir o perdão de Deus, é esse em que eu deixo de odiar o meu irmão. O que é o ódio? É pecado grave contra o 5º mandamento. Eu mato o meu irmão no meu coração. Ele está morto para mim. É diferente de sentir muita raiva. Eu posso estar sentindo muita raiva, mas não matei essa pessoa no meu coração. Então, muita raiva não me impede de pedir o perdão de Deus. Agora, vamos ver o que essa raiva gerou também, né? Porque eu estou com raiva e estou lutando contra ela, a partir dos elementos da própria Sagrada Escritura, a partir do conhecimento que eu tenho, ainda que mínimo, de inteligência emocional, se a raiva não está virando um soco, se a raiva não está virando humilhação, se a raiva não está virando gelo, não vai virar preconceito, porque soco, humilhação, gelo e preconceito são pecados. Só o fato de sentir não é pecado. Pelo contrário, eu posso estar em virtude, inclusive, se eu estou lutando comigo mesmo, justo para evitar que a raiva seja o motor de qualquer pecado. Então, nós somos humanos e simplesmente sentir. Às vezes as pessoas falam no confessionário: padre, eu senti preguiça. Sim, mas vamos lá. Preguiça fez com que você deixasse de fazer o quê? Não, eu tive preguiça de ir à missa. Mas você foi à missa? Fui. Ah, meu filho, você tem um ato virtuoso aí. Você foi à missa com preguiça, lutou.
Com a preguiça, se superou. O problema é quando eu não vou à missa. E o pecado não é sentir preguiça. A preguiça foi o motor da falta à missa. O pecado é faltar à missa. Então, no primeiro grau, eu tenho que cessar de desejar o mal e ser capaz de rezar pelo bem do meu irmão, minimamente. Minimamente é o quê? Dizer, Senhor, eu entrego fulano a tua justiça e a tua misericórdia. Não precisa falar, Senhor, eu desejo que o meu companheiro bombeiro seja o comandante-geral. Senhor, eu desejo que essa criatura consiga ter uma casa no Parkway com piscina e cascata. Dentro da piscina, um zoológico com tucanos e araras do Mato Grosso do Sul. Não. Agora, vamos lá. Falando de graus de perdão, a gente precisa evoluir. Por que a gente precisa evoluir? Tem muito cristão acomodado, com feijãozinho com arroz. Faz aquele basicão que deixa a gente com a sensação de que, sabe, não me perturba não, que já está difícil fazer isso aqui. Sabe aquela pessoa minimalista? Tem jeito, né? Se eu não fizer isso aqui minimamente, eu vou para o inferno, então fazer o quê? Sabe, aquela pessoa que está fugindo do inferno. Ela acredita e ela não vive a busca do céu, e um céu cada vez melhor, porque na casa de meu pai há várias moradas. Ou seja, quanto mais eu me santificar aqui, quanto mais eu fizer por Deus, melhor será o meu céu. Quanto mais eu for acomodado, apegado às coisas daqui, eu posso até, dependendo do pecado que cometer, nem ir para o céu. O mandamento é ser de santos como vosso Pai nos céus é santo. E a santidade não tem limites. Quem coloca limites à santidade somos nós. Porque se Deus diz ser de santos como o vosso Pai nos céus é santo, ele está querendo dizer que é ilimitada a possibilidade humana de santificação. Quanto mais a gente se predispuser e se esforçar para ser santo, tanto mais Deus vai nos ajudar. E é disso que o mundo precisa hoje, de santos. No matrimônio, por exemplo, a gente precisa de casais que segurem a onda. Ontem eu celebrava as bodas de Crisopásio, do meu irmão e da minha cunhada. Existe essa pedra de cor verde. 27 anos. E eu estava parabenizando os dois, porque eles tiveram crises no casamento. Mais de uma. Arranca-rabo vai acontecer, especialmente no casamento. Agora, o amor de um pelo outro fica claro e patente na medida em que eles sempre retomavam a caminhada. Porque quem não ama chuta o balde, cai fora. Isso todo mundo está fazendo hoje em dia. Porque todo mundo é vítima. E as vítimas vão acabar num buraco chamado depressão. Um dos principais ingredientes da depressão é o vitimismo. Carência afetiva é outro ingrediente aí de alguns processos depressivos. E o carente afetivo, ele não está no modo amor. Porque quem ama faz pelo outro, não fica esperando que façam por si. Então, meus irmãos, nos graus de perdão, no primeiro momento, eu passivamente respondo ao bom dia, ao boa tarde, que o meu inimigo me dá. Depois eu ativamente sou capaz de dizer bom dia, boa tarde. Aí, eu que antes me retirava do local onde meu inimigo entrava, agora não me retiro mais. Eu estou subindo, vocês estão vendo? Se convidar essa criatura para a sua festa, não me convide, porque eu não vou. Agora eu vou. Não me incomodo mais. Aí daqui a pouco eu consigo, se é meu chefe, despachar com ele.
Bom, até porque chefe não tem nem jeito, né? Quando ele chama, tem que despachar, gostando ou não gostando. Mas, digamos, colega de trabalho, a gente já consegue ter aquele mínimo contato só para as questões de trabalho essenciais. Vejam que a gente está subindo. Daqui a pouco eu consigo sentar na mesma mesa. Consigo até rir da piada da criatura. Porque antes a criatura contava a piada mais engraçada do mundo e a pessoa orgulhosa, que não quer perdoar, fica ali, ó, doida para rir. Mas não vou rir, não vou dar esse... Engole. Ó que doido, né? E no último grau de perdão, para adiantar um pouco, eu vou atrás do meu inimigo. Eu quero que ele jante na minha casa, né? Eu quero edificá-lo a partir desse perdão. E essa é a máxima configuração com nosso Senhor. Agora, a maioria das pessoas escolhe ficar no primeiro grau, por causa desse minimalismo comezinho do pecado original. Tá? E aí, gente? Assim a gente vai emperrando a graça de Deus. Porque se a cada graça, no sentido da santidade, eu acolho, Deus vai me dar outra. Eu vou subindo essa escada. A santificação é uma escada. Então, quero dizer uma coisinha para vocês. Perdão, mais uma vez, não é tanto para a pessoa que lhe ofendeu. É muito mais para você. Se você quer ter paz interior. Olha que coisa doida. Explicando um pouco a psicologia da mágoa. E aí eu vou recomendar para quem sofre com falta de perdão, a leitura do livro O Poder do Perdão, do Dr. Fred Lusky, um psicólogo clínico, que é quem está levando a cabo a maior pesquisa já feita sobre gênese da mágoa e elaboração do perdão. Ele fala, por exemplo, quem está na mágoa tem uma televisão diante de si, o controle remoto na mão, que no casamento é sempre a propriedade do homem. Mulheres, entendam isso. Vocês perdoarem eles. Comportamento masculino. Piadas à parte. Eu posso assistir um show de calouros, um programa de reino animal, uma novela, um filme romântico, um Masterchef da vida, e eu doidamente escolho deixar a TV enterrada no canal da mágoa, aquele filme de terror que tanto me faz mal. Eu fico assistindo aquele lixo, aquela porcaria. Então a criatura, 10 anos atrás, me ofendeu. Vamos pegar um exemplo militar. Na frente da tropa, eu fui humilhado. A humilhação durou 5 minutos. Então esse é o enquadramento correto do pecado do meu inimigo. 5 minutos de humilhação. Agora vejam como a culpa dele aumenta por conta da minha falta de santidade, por conta da minha psicologia doente. Porque eu acho isso uma questão de cabeça ruim. Concorda que cada vez que eu revisito a cena do crime, cada vez que eu me recordo do que aconteceu, e passo mal, bom, cada vez o diabo vai vir e vai acrescentar uma pedrinha a mais, né? Na construção da casinha da mágoa. Aliás, o casarão, né? Dependendo, mansão da mágoa. O diabo vai falar, você poderia ter dito isso. Você poderia ter dito aquilo. Olha, teve aquilo que você fez e que, tá vendo, essa pessoa é muito ruim, muito ingrata. Então, cada vez eu vivo de novo aquela cena horrível. Então, aconteceu há 10 anos atrás. E eu pergunto, na cabeça da pessoa magoada, vocês concordam que a ofensa dura 10 anos? Até hoje, eu estou sendo ofendido.
Até hoje essa pessoa continua me agredindo na minha memória, no meu coração. Isso é loucura. Tá? Então, decida ser emocionalmente inteligente. Porque a inteligência emocional vai ajudar na caminhada rumo à santidade. Então, a culpa da pessoa aumenta. Por quê? Porque não são só 5 minutos de ofensa 10 anos atrás. São 10 anos de ofensa. Enquanto eu não tirar isso do meu coração, eu continuo sendo ofendido. Então, num processo terapêutico, a gente vai chegar até a evoluir, sim. Mas a psicologia tem limites. Limites que só a teologia pode transpor. Então, numa psicologia, eu vou entender o exemplo do Dr. Fred Luskin. Eu tenho que tirar realmente a minha TV do canal da mágoa. Realmente, eu tenho que deixar essa ofensa lá há 10 anos atrás e entender que a dimensão do pecado do outro foi só de 5 minutos, tudo bem que foi horrível, traumatizante. Eu estou sendo bobo de ter que me retirar do ambiente onde essa criatura está. O terapeuta vai falar, pois é, você está dando triunfo para o seu inimigo, tudo que o inimigo da gente quer é isso. Saber que a gente está sofrendo, o inimigo quer que a gente morra. Você vai dar esse cabimento, rapaz, para essa criatura? Ele adora saber que você está sendo prejudicado, que você não está indo às festas para as quais ele também é convidado. E a gente, é verdade, está sendo burro. Então agora ele, se quiser, que se retire. Ele, se quiser, que não vá à festa. Isso é talião, olho por olho, dente por dente. Né? Chame do que quiser. Né? Mas é isso. Tudo bem, esse tipo de raciocínio ajuda, mas não nos leva aos sentimentos mais nobres, não nos eleva. Na santidade, eu decido vestir o herói, eu tiro a roupinha de vítima. Tá? E aí, eu preciso crer, e crer é fé, fé é opcional. Crer quem quer. Deus espera que todos tenhamos fé, mas enfim. Tá? E aí, na fé, se eu acredito que Deus existe, que a alma imortal, que Jesus é Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos lá, o que a Bíblia diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Perdoai as nossas ofensas. Ótimo. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Senhor, como eu perdoo quem me ofende, me perdoe. Como eu estou dizendo também a mesma coisa. Senhor, se eu não perdoar quem me ofender, não me perdoe. É isso que está lá no Pai Nosso. Você quer o perdão de Deus? Perdoe. Porque se não perdoar, não vai ter o dele. Entenderam? Eu faço um desenho. Pronto. Qual é a medida do perdão na Bíblia? 70 vezes 7 vezes. Ou seja, isso é um número simbólico. O perdão bíblico é limitado. Padre, mas chifre não, é uma categoria diferente. Prepara a sua cabeça para 70 vezes 7 chifres, se for o caso. Aí a gente vê a criatura preocupada com o que vão falar. Né? Não quer que o colega de trabalho, eu sou brincalhão, moçada, diga, ei, fulano, bora conversar ali, levar um papo. Tem medo que o pessoal ache que, né, ele não é de nada, por isso que a mulher traiu. Não. Se você está seguro de quem você é, entenda, o pecado é do outro. O problema está nela ou nele, se é o marido traidor. E aí, que tal ser Jesus olhando para a pecadora e dizendo, nem eu te condeno, vai e não peques mais. O mundo precisa disso, de perdão. Que tal você entender que você e sua esposa são uma só carne e que você deve ser ponte para o seu marido ir para o céu? Ninguém tem mais poder de intercessão pelo cônjuge do que o outro cônjuge. Que tal você ajudar essa criatura a sair dessa lama? Porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus.
Que tal você fazer, como nós temos pessoas nessa comunidade, heróicas? O marido pirou o cabeção. Não sei se ele está na terceira, na quarta mulher, já fez filho fora do casamento, e ela está esperando ele voltar. O dia que ele quiser, se ele não quiser, ela vai estar lá criando a filha dela, com muita coragem, não tem mágoa, ressentimento. Essa vai ter um grande prêmio no céu. São escolhas. Escolha o que você quer. Quer ser felizinho aqui? Então tá. Fica com a felicidadezinha aqui. Burrice, porque essa vida vai passar. A outra é eterna, não passa. Escolhas. Bem, então, quando eu decido perdoar, eu estou tomando uma decisão em prol da minha paz interior. Quantas pessoas não têm neurose de justiça, ficam pesando na balança o que estão fazendo, se é justo, não é injusto. Ela perde tempo na vida, ela perde energia e ela vai adoecer, criatura. Cuidar da urticária, dermatite, alergia, daqui a pouco a fibromialgia, tudo isso vai te corroer. É isso que você quer? Então não perdoe. Por quê? Quais são as doenças da falta de perdão para ajudar na motivação? Dr. Fred Luskin diz isso. Isso é martelo batido na ciência. Todo tipo de alergia, como eu disse, dermatite, urticária, psoríase, dores crônicas de todo tipo, inclusive a fibromialgia famosa. O que mais? Gastrite, hipertensão, às vezes, e câncer. E aí a gente vai ter gente que está com câncer, que foi descoberto no início, que tem uma alta taxa de cura. Aí vai lá para Albert Einstein. Melhor equipe de oncologia, quimioterapia que vem da Alemanha e vai morrer porque não está tratando a raiz do problema. Então o que você quer? Paz ou tormentos? Você quer saúde ou quer doença? Escolha. Então, sejamos inteligentes. Olha quantos motivos eu estou dando aqui para você que está na mágoa resolver perdoar. Continuando a teologia do perdão, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja o evangelho de hoje. O que diz? Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Aqui a gente entrevê o purgatório. Porque tem outra passagem do Evangelho, que é uma das passagens que fundamenta a existência do purgatório, para quem não se lembra. O purgatório é um local de purificação para onde vão aqueles que morrem com pecados leves, porque ninguém se apresenta diante de Deus com a menor mancha de pecado. Então, é um local de expiação, de sofrimento, portanto. Mas ali estão almas santas que depois irão para o céu. O único destino é o céu. Então, antes de fazer a tua oferta no altar, vai te reconciliar com teu irmão, porque senão ele te entregará ao oficial de justiça, o oficial de justiça te entregará ao juiz, e o juiz te meterá no cárcere, e de lá não sairás até teres pago o último centavo. Ora, se o céu não é um cárcere, cárcere quer dizer prisão. Se o inferno é um cárcere de onde não se sai, então existe um cárcere de onde se sai quando se paga a dívida. Aqui
Se fala deste local, de onde não se sai, onde eu vou ser torturado até pagar a minha dívida. Paguei a dívida, acaba a tortura. Tá? Então, se a gente chega a esse espírito maximamente aberto ao perdão, eu posso esperar os melhores lugares no céu. Agora, entenda que perdoar não significa esquecer. A gente vai ter um registro histórico do que aconteceu, mas eu decido que essa memória não vai mais me fazer mal. Essa é a diferença. E aí eu tive uma situação na minha vida, um parente que roubou parte da herança minha e do meu irmão. Na época eu estava entrando para o seminário, fiquei muito chateado, meu irmão teve que morar com a sogra um tempo, porque descompletou o dinheiro do apartamento dele e tal. E aí eu nunca, assim, imediatamente depois eu perdoei esse meu parente. Né? No dia fiquei chateado, disse poucas e boas para ele no telefone, não era padre ainda, tinha decidido ser padre só. Tá? E aí, quando cheguei lá, eu vou evitar dizer o lugar, né, para deixar aí onde ele mora, tratei como se nada tivesse acontecido, sempre tratei bem. Ele hoje me trata muito bem. Isso aconteceu em 1996. Há uns 3 anos, ele virou-se para mim e disse, eu tenho uma pendência com você, com seu irmão, o cara dessa a gente vai conversar. Foi alguma coisa assim que ele disse. Aí eu falei, não se preocupe, não. Porque às vezes tem gente que fala, já não era sem tempo, né? Paga o que deve agora. Aí a pessoa volta, aí destila tudo aquilo que estava. Aí você perdeu tudo. O que adiantou ficar esse tempo todo de boa? Deixa quieto. Sabe por quê? Porque tem gente que nem vai verbalizar. Olha, me perdoe, eu errei. Pessoas... Bom, cada um tem um temperamento, né? Então, por exemplo, coléricos têm dificuldade de pedir perdão, mas eles demonstram que estão arrependidos. É igual o cachorro que passeia entre as suas pernas, balança o rabo, faz assim com a pata, né? Mas não espere que a pessoa fale, me perdoe. Aceita esse perdão desse jeito. Por que tem que ser do seu jeito? Só porque você iria lá e faria uma cerimônia de pedido de perdão com arautos e público? Para com isso. Tá? Deixa o outro pedir perdão do jeito dele. Então, hoje essa pessoa me trata bem, muito bem, porque eu não paguei o mal com o mal. Gandhi já dizia que se o talião fosse valer, no mundo só haveria cegos e banguelos, porque não é olho por olho, dente por dente. Só haveria cegos e banguelos no mundo. Tá? Olha isso. Shakespeare tem uma frase que eu acho genial. Odiar é tomar veneno e esperar que o outro morra. É exatamente isso. Quem vai morrer é quem toma o veneno. Tá? Então, vejam, ainda na psicologia do perdão, o que o Dr. Luskin diz que está por trás das grandes mágoas? É o que ele chama de regras absurdas. Essa história de dizer, padre, eu perdoo assim qualquer pecado, mas traição não. Padre, eu aceito tudo, menos ingratidão. Essa é a regra absurda. Sabe por quê? Desde que o mundo é mundo, existem pessoas ingratas ou não? Homens ou mulheres, de todas as idades ou não? Desde que o mundo é mundo, existe traição de homens e mulheres? E aí? Então, põe o pezinho no chão. Nesse mundo vai ser assim. Mas o meu filho, e daí? Seu filho é mais bonito, é mais tudo do que os outros? Não, é tão filho quanto os outros. É tão humano e tão pecador quanto qualquer pessoa. Então, quando a gente mexe nesses critérios rígidos, a gente consegue se libertar. Tem um grande orador romano chamado Sêneca, que escreveu uma obra muito interessante, tratado sobre a ira. Ele não conheceu Jesus.
Mas ele traz um tratado de psicologia, por assim dizer. Ele fala da situação de um ricaço lá da sociedade romana chamado Védius Pólio, que mandou jogar no Lago das Lampreias um empregado que escorregou com a bandeja com taças caras. E aí vamos ver a regra absurda do Luskin em ação. O próprio Sêneca diz, no mundo de Védius Pólio, acidentes não acontecem, pessoas não escorregam, taças não se quebram. Isso é doido. A gente vê a dona de casa com ódio da empregada, que ela quebrou uma taça. Mas a bonitona, lá depois da festa, estava meio embriagada, a dona de casa, né? E aí, lavando louça, quebrou a taça. Ou seja, ela pode, a empregada não pode. Ou seja, a empregada não pode ser humana, ela pode. Ah, caramba, para com isso. Então, Sêneca dá como solução para as pessoas que vivem iradas por essas coisas, porque o Védius Pólio teve um acesso de ira e matou o empregado. Ele diz isso, sejamos mais pessimistas com relação ao que esperar dos outros. Não tenhamos expectativas surreais. Vamos botar o pezinho no chão, que eu estou falando aqui já. Vamos parar com isso, de ficar sonhando no mundo da lua. Se a gente esperar menos das pessoas, entender que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, olha a teologia de novo, nos ajudando a nos superar. Quando eu digo que a teologia me ajuda a dar passos que eu não daria só com a psicologia, é porque eu crendo que isso aqui é a palavra de Deus, que existe um céu e um inferno, eu vou seguir isso aqui. Isso aqui transcende esse mundinho horizontal nosso. Não é mais uma questão de inteligência emocional, é uma questão de fé. Fé mexe com valores. Na religião, a gente constrói valores. E são os valores religiosos que vão me ajudar a dar um passo que eu não daria simplesmente pelo raciocínio, pela inteligência emocional. Ficou claro isso? O diferencial que a fé faz, porque ela traz todos esses elementos. Quantas passagens da Escritura eu não citei aqui, justo para mostrar que o melhor que a gente tem a fazer é perdoar. E aí a gente vai ver coisas tão bonitas dentro da nossa igreja, exemplos dos santos, para quem lê as suas biografias. Eu sempre digo, biografia de santo é leitura obrigatória de todo católico. Saia de uma biografia, entre na outra. Porque é uma maneira indireta de ler o Evangelho. E acho que é uma maneira muito eficiente de ler o Evangelho, porque a gente vai ver que são homens e mulheres como nós, e que se eles foram capazes daqueles atos heróicos, nós também podemos ser, se nós quisermos. Então, na biografia de São José Maria Escrivá, tem uma cena de um obreiro com as mãos sujas de cal, que o ficava provocando, passando a mão nele, cada hora, né? Sujava mais a batina dele. De repente, ele se levantou, o obreiro já se preparou para brigar, e ele disse, meu amigo, você querendo chamar a minha atenção para lhe dar um abraço, e eu tão insensível, me perdoe, e abraçou o cara, e ele começou a chorar. Então, o amor quebra as pernas do ódio. Quando a gente envereda por um caminho diferente, muda tudo. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma irmã no convento que eu apelidei de Maria Carne de Pescoço. Porque a bichinha era difícil. E Santa Teresinha começa, olha que interessante, pelas virtudes da irmã. E você pode fazer isso no seu casamento. Façam a lista de virtudes do seu marido e da sua esposa para que a mágoa com relação a um defeito não apague as 7, 8, 9 virtudes que ele ou ela tem. Porque a nossa psicologia é louca. E aí vem o diabo, que é mais louco ainda, e coloca a lente de aumento no defeito
E aí eu começo a só enxergar a pessoa sob aquela ótica, e aí esse sofrimento vai me corroer, vai acabar com o meu casamento. Então, Santa Teresinha começa pensando, poxa, ela largou tudo para servir a Deus, tanto quanto eu. Ela tem mérito. E aí eu imagino que Santa Teresinha deva ter entendido isso, né? Pô, se a gente vai ficar aqui... Bom, acho que ela fala isso, agora não vou me lembrar, que tem coisas que a gente raciocina em cima daquilo que leu, né? Mas, por exemplo, elas iam ficar ali naquela clausura até o fim da vida. Então alguém tinha que fazer alguma coisa. Santa Teresinha decidiu que esse alguém seria ela. E aí ela começa a sorrir para aquela irmã, trata aquela irmã bem. Na hora da recreação, ao invés de procurar a patotinha dela, ia procurar aquela irmã. Fazia pequenos favores, né? Dava presentinhos, ou seja, tanto fez por aquela irmã que, quando Santa Teresinha morreu, essa irmã, não só depois a favor da canonização de Santa Teresinha, senão que chegou a achar que era a melhor amiga dela, pense. Então, esse é o poder do amor, caríssimos irmãos e irmãs. E aí, para a gente já caminhar para um fechamento, dois pontos são interessantes. O auto-perdão. Muito importante, porque o diabo adora espezinhar, espicaçar com as pessoas que cometeram pecados bem graves. Eu vou dar um exemplo típico. Mulheres que fizeram aborto. Então, eu vou pegar uma situação X. Uma moça que, na juventude, engravidou do namorado, no desespero, foi lá, abortou, se converte. Às vezes, conversões tardias. E aí, o demônio começa um processo de ficar jogando na cara dela aquele pecado. O que você fez é gravíssimo, você matou o seu próprio filho. E aí a pessoa deixa de entender que naquela época não era convertida, tudo bem que não tinha que ter feito isso, mas nem sabia pela ciência, né, que a vida começa na fecundação, achava que era só um monte de células. O diabo consegue fazer a pessoa desconsiderar tudo isso, porque ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe aquilo que funciona com a gente, aquilo que nos tira a paz, e ele vai trabalhar com isso aí. E ele vai ficar, no ouvido. A pessoa acha que está pensando consigo mesma, mas não está. Porque não é assim que vai ter um pop-up, né? Um diabinho que eu vou ver e vai começar a conversar comigo, ou vou ter uma locução interior. Não. Eu estou pensando em primeira pessoa, que eu fiz é muito grave, eu matei o meu filho. Como é que eu pude ter feito isso? Eu estou conversando com Satanás. Um dos nomes do diabo na Bíblia é o acusador. Então, quando você se pegar com esse tipo de diálogo que é destrutivo, que coloca você para baixo, mais raso que o chão, sem esperança, se achando a pior das criaturas, que nem Deus vai olhar para você, é Satanás que está por trás. O perdão de Deus, ele é incondicional se o pecador está arrependido. Inclusive, o protocolo dos confessores, quando uma mulher, por exemplo, que cometeu aborto, volta ao pecado que já foi perdoado, sempre que a mulher chegar, eu cometi um aborto, tem um pecado que me atormenta, padre, eu falo, você já confessou esse pecado? Se ela diz sim, falo, você está proibida de voltar a esse assunto, porque uma vez perdoado, perdoado para sempre. Ninguém pode duvidar do perdão de Deus. Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque, eu quando perdoo esqueço. Disse a Santa Faustina Kowalska, está lá no Diário da Divina Misericórdia. Quanto mais afundado estiver o pecador no pecado, mais direito tem a minha misericórdia. Não há pecado tão grave que não possa ser aniquilado na fornalha ardente da minha misericórdia. Olha que coisa linda. Então vamos tomar posse disso. Não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. É isso que Deus espera, com perdão. E olha, Deus perdoa até aos 45 do segundo tempo. O bom ladrão, Dimas, estava lá, morrendo crucificado do lado de Jesus. E ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória. O que é que Jesus respondeu? Não, você tem uma ficha corrida agora, meu irmão. Você vai se arrepender? Está tarde. Dançou. Não.
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o auto-perdão é muito importante. E, por último e não menos importante, perdoar Deus. Tem gente que fica com raiva e briga com Deus. Isso às vezes acontece em situações de luto. Eu rezei, eu fiz penitência, eu fiz promessa, e o Senhor levou meu pai, meu irmão, meu marido. Ou então a pessoa que é soberba e nem se dá conta. De repente ela foi traída, um grande prejuízo financeiro. Agora eu estou aqui passando dificuldade, sempre fui bom, sempre fui justo. Aí briga com Deus. Olha, vou dizer uma coisa. É pecado grave brigar com Deus. Vá se reconciliar, e eu vou dizer, enquanto você estiver brigado com Deus, não tem consolo para aquilo que é a sua mágoa. Porque eu já provei aqui que depende só de nós. Então depende de você querer perdoar Deus por isso. Ter a questão na perspectiva correta. Tá com esse tipo de problemática, procura a gente para conversar. Porque enquanto você não perdoar Deus, você vai viver atormentado. Não tem solução a esse problema. E eu sempre digo, quando nós estivermos pensando alguma coisa ruim, quando a gente estiver denegrindo de alguma maneira a reputação de Deus, estou fazendo um mau juízo de Deus, o problema está em mim, não está em Deus. Deus é perfeitíssimo, santo, bom, só quer o nosso bem. Então, é você que está com dificuldade de enxergar. Faltam elementos de teologia, de conhecimento de Deus, que está aqui, que está gerando essa situação, mas tudo tem cura. Basta a gente se mexer, fazer por onde, e confiar em Deus. Antes de mais nada, vamos rezar e pedir. Tudo aquilo que é difícil para nós, que a gente não está conseguindo fazer. Não se esqueça de orar pedindo para Deus tirar a mágoa do seu coração. Porque quando a gente está magoado com alguém, a gente fica pedindo para Deus mudar aquela pessoa. Peça para mudar aquela pessoa também. Ali onde você acha que ela precisa de mudança, mas peça por você, antes de mais nada, para que você possa ser modelo das virtudes que essa pessoa não tem. Ou seja, da virtude que é contrária ao pecado que ela cometeu contra você. E assim a gente constrói um mundo diferente. Lembre-se, se eu quero resultados na vida, eu preciso de duas coisas: ação e oração. Faça a sua parte e Deus não vai falhar em fazer a dele. Lembre-se, sem mim, nada podeis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.